Bem-vindos a todos, é uma alegria poder participar novamente aqui do nosso programa no Speak Everest. Com certeza, um tema muito interessante, apaixonante. Hoje vamos contar também com a companhia, com todas as reflexões de um colega e já depois das nossas conversas, um amigo. Agora, daqui a pouco vou apresentar este nosso 10º episódio, que, lembrando o sentido do nosso programa aqui no Speak Everest, é poder trazer conversas através das nossas reflexões, a partir do mundo acadêmico, pedagógico, depois social, dos valores das nossas famílias, de tudo aquilo que nós precisamos saber e entender para poder ter uma vida segundo o coração de Deus, né? E sobretudo que nos traga uma felicidade na medida das nossas possibilidades aqui na Terra e depois que nos ajude a chegar ao céu. Então, vamos começar aqui com o nosso programa. Eu me apresento brevemente para os que provavelmente por primeira vez estão me escutando. Sou o Padre Daniel Inestrosa, originário da Colômbia. Meu trabalho específico é ser capelão do Colégio Everest, especialmente na sede do High School. E bem, mas isto é mais uma conversa que um monólogo. Então eu quero trazer aqui, já apresentar o professor Pedro, ou Mr. Pedro, como nós acostumamos falar. E primeiro, Mr., pode se apresentar. Quem é você e o que está fazendo aqui? Padre, primeiro, muito obrigado pela introdução, né? Para quem estiver me ouvindo, eu peço primeiramente desculpas, porque a minha voz normalmente não é assim, mas a gente está passando por esse período agora de queimadas intensas, né? E essa fumaça toda, o ar também, a qualidade ela se piora um pouco, e aí por causa disso estou com a minha voz meio debilitada. Para quem estiver ouvindo a gente, muito prazer. Meu nome é Pedro Chimofeng, sou professor de Science aqui no Colégio Everest, mais especificamente no 8º e 9º ano, né? E professor de Biologia no ensino médio também. Minha formação, né? Eu sou formado em Ciências Biológicas, sou bacharel e licenciado, né, em Ciências Biológicas. Tenho mestrado em Zoologia, mais especificamente Comportamento Animal. E atualmente estou terminando meu doutorado aqui na Universidade de Brasília, na educação, né, na linha de pesquisa de educação ambiental. Então, fico muito feliz de ter recebido esse convite e eu espero poder contribuir de uma forma significativa e profunda para quem estiver ouvindo a gente. Claro, então, professor, muitíssimo obrigado. Eu sei o que significa, às vezes, usar nossa voz, que é nossa ferramenta de trabalho, e não ter, às vezes, a melhor forma, né? Mas muito obrigado, escuta perfeito. Só lembrar, né, que nosso podcast pode ser escutado através do Spotify, né, também no YouTube. E estão todos convidados a se inscrever, dar clique, curtir, compartilhar, fazer tudo isso que os grandes influencers sempre pedem. Eu não sou grande, mas estou pedindo. Ok, o tema de hoje, All for the Science, Faith and the Future, né? Lembremos que para nossa escola, setembro também é o mês em que temos a Science Fair. E por isso, estes temas, durante o mês, estão buscando ver a integridade entre o conhecimento científico, aquela possibilidade de entender o mundo que vivemos e, através do mundo, nós mesmos, e isso também como complemento da fé. Eu aqui gostaria, professor, se me permite, trazer uma frase que eu acho genial, porque, de alguma forma, estamos tocando um tema sensível para a história da humanidade, né? Especialmente a partir do século XVI, começou a se ver muito notável este conflito de ciência e fé, de todo este conhecimento empírico, conhecimento científico do mundo natural, e a fé, como a partir da revelação do que Deus fala de si mesmo. E eu gostaria de começar a escutar de você, professor, qual é a sua experiência com respeito a isto? Se você pessoalmente ou no seu entorno percebe este tipo de conflito? Olha, a gente já começou com uma pergunta polêmica. Exato. Vamos ao núcleo. Sem dúvida nenhuma, né, tanto a fé quanto a ciência, elas tiveram seus embates aí ao longo da história. Né? Eu acredito que a grande maioria deles de forma bastante equivocada, né? No nosso dia a dia, eu acho assim que não na minha vida pessoal diretamente, mas hoje nós estamos tendo esse debate muito mais aprofundado, né?
Hoje nós temos essa dicotomia entre religião e ciência que era muito trabalhada, seja nas redes sociais, seja nas grandes mídias. A gente sempre está vendo esse debate, né? Uhum. E é até uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes de começar o podcast. Infelizmente, as pessoas pegam esses dois temas e trabalham eles como se fosse um embate. Colocam eles dentro de uma arena, um contra o outro. Mas a verdade é que a gente sabe que não é isso, né? Uhum. Eles podem andar de mãos dadas, esses dois temas. Mas, infelizmente, eu acredito que dentro do coletivo as pessoas têm essa dificuldade de perceber essa aliança e vem como um sinônimo talvez de conflito. Rivais, né? Sim, e um pouco às vezes fundados em momentos históricos, como você mesmo apontou, né? Teve momentos onde até os descobrimentos científicos poderiam trazer questionamentos religiosos. E às vezes as verdades reveladas poderiam entrar em conflito com alguns princípios ou alguns postulados científicos. Então, óbvio que esse embate é real. Mas eu aqui trago uma frase que sempre me inspira, né? E que já compartilhei com você. Mas é uma frase de São João Paulo II, porque ele tocou diretamente este tema numa carta encíclica, ou seja, num dos seus escritos principais como pontífice, em 1998. E ele começa esta carta que é titulada Fides et Ratio, fé e razão. E olha a frase, as primeiras linhas, não são uma frase, ele diz: a fé e a razão constituem como as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Ele já começa de uma forma muito alegórica, né? Poderíamos dizer até um pouquinho metafórico-poética, mas eu acho genial. Porque está dizendo que o espírito humano que está no centro desta busca da verdade está buscando uma única coisa: conhecimento. Conhecimento da verdade, do mundo de si mesmo e da origem das causas. A ciência lida com causas universais, né? Mas para isto o espírito conta com duas grandes asas, meios: a fé e a razão. A fé como aquele conhecimento revelado, e a razão como aquela potência dada por nós para poder observar e poder conhecer. E depois ele continua dizendo: foi Deus quem colocou no coração humano o desejo de conhecer a verdade. Então, Deus está na fonte desses dois conhecimentos. Eu acho genial porque, de alguma forma, se nos vacina contra isso que você mencionava, né? Como se fossem dois times rivais, onde, como num campo de futebol, na medida em que a fé vai avançando, a razão na ciência tem que recuar, tem que perder terreno, e quando acontece um grande descobrimento, a ciência ganhou e está perdendo a fé. E não é isso, né? Eu acho que seria estão os dois perdendo. Se um dos dois perde, os dois perdem. Não sei o que você acha com isso. Eu acho que assim, é engraçado como aqui a gente tem algumas crenças sociais que elas justificam esse pensamento. Assim, né? Então, por exemplo, alguém pode falar assim: isso a ciência não explica, então esse é um fenômeno, né, verdadeiramente religioso e tal. A gente tem, às vezes, crenças populares que vão te dizer que uma coisa está em conflito com a outra, quando na verdade eu acho que ninguém acaba ganhando com isso. Assim. Exato. Uma das coisas que eu estava pensando assim, antes sobre a nossa conversa e tudo mais, eu até queria ouvir sua opinião sobre isso. Vou jogar uma pergunta também polêmica aqui. Uma característica da ciência é que a gente chama que ela é amoral. Né? Okay. A gente fala da moralidade muitas vezes, né? Coisas que são morais, imorais, mas existe também um conceito chamado amoral. Né? E aí eu deixo a pergunta para você, padre. Como que você vê essa questão assim da moralidade em relação ao uso da ciência? Né? Muito, muito importante, polêmico, mas interessante. Primeiro, eu teria que trazer o início de uma fala agora sua sobre algumas crenças religiosas, né? É importante partir desde o campo de trabalho de cada uma destes conhecimentos científico, teológico, né? Estamos falando da fé. Talvez em algum momento a gente possa definir nossos termos, nossos términos, nossos conceitos. Mas é importante entender que muitas vezes a crença religiosa não se está falando de um conhecimento teológico. Às vezes pode ser mais uma intuição meio mitológico-religiosa que não necessariamente está vinculado a conhecimento.
Porque aqui, já começando a responder sua pergunta, a fé também é conhecimento. É um estudo de ciência, mas com um método diferente. Não usa um método de verificação empírica, né? O método científico, que foi desenvolvido sobretudo a partir do que 1600, do 1700 por aí. Então, usa outros métodos, como diversos outros conhecimentos usam diversos métodos. Isto é muito importante entender, porque a ciência em si, com seu método científico de observação, de indução a partir dos fenômenos observados, se chega a uma primeira hipótese, depois começa um processo de verificação dessa hipótese para chegar depois na teoria. E com a experimentação e tudo isso, como método em si mesmo, não tem moralidade, né? Porém, e aqui eu abro uma observação, tudo que faz o ser humano, tudo que o ser humano faz, ele faz com uma intenção. E a moral está a partir da minha intenção, o porquê eu estou fazendo o que estou fazendo, e também dos meios que eu uso para fazer o que estou fazendo. Então, poderíamos dizer que a ciência, no seu método teórico, não tem uma definição moral, mas na aplicação desse método pode ter, porque eu posso descobrir. Aqui talvez vou dar alguns exemplos um pouco gerais, aí me perdoa, professor, porque você tem mais experiência nisso, mas eu posso talvez buscar algum tipo de entendimento das doenças, compreensão das doenças, a partir dos testes com animais ou com insetos, e fazer isso com bebês ou com prisioneiros, né? Ah, mas é ciência. Mas o método e a forma como eu estou usando o método, aí já traz uma moralidade, tem uma intenção, tem um uso. Então, eu poderia dizer que a ciência é a moral, mas de uma forma parcial. Na sua teorização pode ser, agora na sua aplicação prática e execução do método, aí vai entrar a moralidade. Isso é interessante porque isso esbarra em dois aspectos, né? O primeiro deles é antes, quando a pesquisa está sendo conduzida, né? E o outro também é depois que ela foi realizada e que os seus resultados são publicados. Eu trouxe até alguns exemplos para a gente poder apimentar esse debate, né? No sentido até para deixar uma reflexão para o pessoal que está em casa também. Porque, por exemplo, né, um exemplo muito marcante que a gente teve no início do século XX foi a descoberta da fissão nuclear. Para quem não sabe o que quer dizer fissão nuclear, né? Basicamente, lá para 1920 alguma coisa, quem viu o filme Oppenheimer vai saber do que eu estou falando, né? O pessoal lá conseguiu descobrir uma forma de quebrar o átomo no meio. Né? Isso parece ser insignificante, assim, né? Mas você conseguir fazer isso é uma coisa revolucionária. Por que isso é revolucionário? Porque libera uma quantidade de energia muito grande. Bem, isso foi descoberto. O método para isso não machucou animaizinhos, não maltratou os seres vivos. Isso foi uma pesquisa teórica, né, que gerou essa descoberta. Então a pesquisa foi feita. Até então, ok, né? Mas o que é feito com esse resultado? O que é feito depois com essa descoberta? Essa mesma tecnologia que ela é capaz de produzir uma energia, que é a energia nuclear, né, que produz eletricidade de uma forma limpa, né, apesar de produzir um resíduo, mas ela não faz uma contaminação direta no meio ambiente. Essa mesma tecnologia ela é usada para produzir a bomba atômica, matar pessoas. Né? Então, assim, é uma descoberta que ela teve duas ramificações muito diferentes. Exato. Ao mesmo tempo, você tem exemplos mais recentes, né? Quem está gostando do nosso podcast vai saber que no próximo episódio, que vai ser tratado sobre inteligência artificial, né? A gente sabe que a inteligência artificial é a grande novidade tecnológica que nós temos hoje. Né? E quem já usou a inteligência artificial sabe dos seus benefícios, mas também já consegue antever, né, os vários desafios que a gente vai enfrentar nos últimos anos aí, do uso negativo dessa tecnologia, desse conhecimento científico. Né? Então, para poder concluir esse raciocínio, a ciência, ela, conforme ela avança, ela não está inicialmente preocupada em fazer o certo ou errado, muitas vezes. Né? O que decide o que é certo e errado é a população, é o ser humano que usa esse conhecimento. E aí, devolvo a pergunta, né?
como é que a gente deve construir essas forças que norteiam a forma que o ser humano deve pensar. Claro. Para algumas pessoas é religião, né, claro, outras são reflexões filosóficas, morais, éticas, que devem guiar esse raciocínio para que ele seja usado de uma forma mais proveitosa para o maior número de pessoas. Né? É interessantíssimo esses dois exemplos que você colocou, professor, porque me veio outro de um genetista americano, Francis Collins. Ele atualmente ele foi encarregado de todo este projeto do genoma humano e acredito que em 1991 ele foi aquele que prestigiou todo o mapeamento do DNA e o qual trouxe imensíssimos benefícios, especialmente para a medicina, não só para entender algumas doenças genéticas, mas também seu tratamento, poder ser muito mais personalístico no tratamento. Então, e foi, obviamente, um conhecimento e um processo científico muito intenso, com benefícios muito bons para o ser humano. Porém, se estamos falando do mapeamento genético, também pode trazer grandes abusos, né? E algo que ele mesmo fez, ele tem um livro muito interessante, onde conta um pouco sua experiência, a linguagem de Deus, ele fala. Ele conta uma experiência mais pessoal, né? Não tanto uma autobiografia, mas a experiência de como todo este trabalho e estudo abriu para ele as outras fontes de conhecimento. Aqui um parênteses, eu sinto um parênteses, sim, porque eu sinto que é uma tragédia quando a gente coloca a fé e a razão, o conhecimento teológico e o conhecimento científico, como adversários no campo da verdade. Porque, de alguma forma, estamos anulando o outro, como comentávamos antes, né? E o problema é que não reconhecemos que cada um tem seu campo e seu aporte, como as duas asas ao conhecimento da verdade. E ele, precisamente, começou, Francis, com... ele não tinha uma fé, ele não professava uma religião, ele estava dedicado à ciência, e ao descobrir todos os padrões e poder, avançando, descobrir uma beleza, descobrir um sentido, foi descobrindo que atrás de todos os seus estudos existia uma inteligência que não se explicava assim, que a natureza humana, mesmo na sua mapeamento genético, não se explicava a si mesmo. E aí foi como ele se abriu a outro tipo de conhecimento, que nada anulou seu progresso científico empírico, mas que o complementou. Por isso ele fala da linguagem de Deus, porque ele teve este processo que nós chamamos a nível religioso uma conversão, onde não teve que escolher, não, deixo a ciência pela fé, vou deixar o microscópio pela cruz, não pela Bíblia. Não, ele começou a entender que atrás desses princípios científicos existia uma verdade sobrenatural, que não podia enxergar no microscópio, que não podia medir com suas ferramentas materiais, mas ele podia conhecer com seu intelecto. E daí que, efetivamente, a nossa razão continua estando envolvida tanto na ciência como na fé. E outra vez critico essa falsa tendência de alguns de definir a fé como algo meio irracional, fantasioso, imaginário, como acreditar nos deuses do Olimpo, ou sei lá em que manifestações um pouco populares, fantasiosas. Não estamos falando aqui de unicórnios e sereias que cantam Under the Sea. Estamos falando de que minha razão pode conhecer as verdades do mundo, mas depois de que chega um limite humano, pode depois se abrir à dimensão sobrenatural. São duas dimensões diferentes, são conhecimentos complementares. Eu falei que ia trazer dois, né? Porque este de Francis Collins é um que me parece que na prática ele fez este processo. E outro foi Alasdair MacIntyre. Ele não é cientista, ele foi filósofo americano, mas ele tem um livro chamado After Virtue. E é interessante porque ele começa seu livro falando da fragmentação do conhecimento. E ele apresenta no início do livro uma distropia do mundo onde se perderam as bibliotecas e o único que temos são pedaços de livros. Mas são pedaços de livros que podem ter conceitos, podem ter ideias, mas não tem contexto, não tem união.
Então, cada um começa a usar essas palavras de um jeito como as entende, sem contexto, sem história. Então, ele fala, esse é um grande perigo da nossa sociedade, começar a usar as palavras totalmente fora do seu sentido, porque se transforma numa manipulação e quase como numa gritaria de vontades, onde que fala mais forte, que se impõe mais forte, esse vence. Então, e aí onde eu acredito que se não tem um fundamento além do físico, ou seja, metafísico, se não tem esses princípios também filosóficos, teológicos, que dão orientação à nossa pesquisa científica, que podemos cair facilmente nesta distropia, onde qualquer coisa significa qualquer coisa, né? Assim, eu acho que uma coisa interessante desses dois exemplos que você trouxe é que eu acho que independente da forma de conhecimento que você resolve utilizar para um determinado momento na sua vida, é importante a gente saber trabalhar e enxergar isso com humildade, né? Acho que essa é uma palavra que, independente do caminho que você segue, ela muitas vezes é esquecida, né? Então, essa humildade que eu quero dizer, ela vem do seguinte, da gente saber reconhecer, por exemplo, falhas que aconteceram no passado e enxergar formas de se melhorar para o futuro também, né? Isso acontece de várias formas diferentes, né? Então, eu acredito que durante a história da Igreja Católica tiveram casos onde novas percepções foram geradas, assim como o conhecimento científico ele também muda ao longo do tempo, né? As pessoas muitas vezes têm a ideia equivocada de que o que você acredita ele está consolidado e inalterado, né? Então, o que eu penso hoje nunca está correto e nunca vai mudar. E assim, independente do que você pensa, eu acho que é uma limitação. Totalmente. Você tocou um ponto central. É uma limitação porque você deixa de enxergar outras oportunidades de aprendizado, de crescimento, né? Seja individual e coletivo. Dentro da ciência, eu acho que tem um exemplo muito legal sobre isso, que talvez expanda um pouco isso que eu estou querendo dizer, que é o que aconteceu com Newton e com Einstein, né? Então, para quem não lembra, o Isaac Newton, né, que criou as suas 3 leis que a gente tem que aprender na escola e tudo mais, ele foi, né, um físico brilhante que, graças às leis de Newton e muitos dos seus conhecimentos, a gente conseguiu entender o movimento dos planetas, dos astros, né, dos objetos espaciais, né? E por muito tempo, né, essa foi uma ferramenta amplamente utilizada para esses estudos, né? Mas aí, apesar de encontrar alguns pequenos defeitos em relação a isso, né, essa era a ferramenta mais precisa que você tinha na época. Chegou o nosso amigo Albert Einstein e ele mudou isso aí significativamente com a teoria da relatividade geral. Nessa teoria, ele colocou para o movimento dos corpos, né, num sistema espacial. Não estou falando do planeta Terra, estou falando, né, de sistema solar, galáxia e tudo mais. Colocou as ideias, né, do Newton de uma forma bastante primitiva para poder explicar esses fenômenos, né? Então, o que aconteceu aí? Foi uma mudança de pensamento, né? Por que ela aconteceu? Porque uma nova teoria mais robusta apareceu para melhor explicar fenômenos que a gente já observava na natureza, né? Às vezes a pessoa acha que a teoria ela antecede o fenômeno, tem que tomar cuidado com isso, cuidadinho. Né? O Newton não descobriu a gravidade, né? Antes dele não estava todo mundo flutuando por aí, né? Então, assim, ele simplesmente observou um fenômeno e descreveu ele. E por tentar descrever alguma coisa, a nossa descrição ela nunca é 100% perfeita, sempre pode melhorar. O Einstein veio depois e conseguiu descrever um pouco melhor. Pode ser que daqui a 200 anos alguém venha e descreva, construa em cima disso, né? Até para poder encerrar esse exemplo, o Newton tem uma frase muito bonita sobre isso, né? Que eu só enxerguei o que eu enxerguei porque eu estava no ombro de gigantes, né? Então, assim, ele valoriza o seu passado para poder dizer que ele só conseguiu chegar onde ele chegou graças ao trabalho de pessoas que vieram antes dele, né? Desculpe, professor, que você tocou um ponto que me empolgou, né? Quando falou sobre a humildade, né? Existe uma frase que se atribui a uma da Santa Teresa na igreja que fala humildade e a verdade, né? Unindo esses dois conceitos de humildade e verdade. E um exemplo dessa abertura e disposição para conhecer é outro personagem gigantíssimo na Idade Média,
que se chama Santo Alberto Magno, porque Alberto Magno foi um sacerdote, um padre alemão. Estamos falando de 1200, né, século XIII. E ele, enfim, como padre, obviamente tinha que fazer as coisas de padre, né? Era um frade dominicano, então tinha toda uma vida de comunidade, enfim, fazer o que os monges fazem. Porém, ele atualmente é considerado como um grande iniciador de muitas das áreas científicas, porque ele não só era teólogo e filósofo. Eu aqui fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada. Olha que este homem, estamos falando 1200, sobretudo para aqueles dizem que a igreja com a ciência não tem nada a ver. Ele era, aqui está, ele era biólogo, químico, físico, astrônomo e minerólogo. E de fato eu descobri que muitos dos princípios da mineralogia, que atualmente se usam, e até grandes nomes da mineralogia, que obviamente eu fui conhecendo na medida que ia pesquisando, devem aos seus... todo o seu avanço ao que este monge, um frade dominicano, fez no 1200, né? E se perguntava, mas por quê? Porque este homem chegou a ter tanto interesse. Ele praticava taxonomia também no jardim do seu mosteiro. E era porque ele tinha uma consciência de que o mundo natural não é Deus, mas tem pegadas de Deus. Tem aqueles... sinais que apontam a seu Criador, né? Então, para ele, que era, obviamente, como frade, como sacerdote, estava interessado por conhecer mais sobre Deus, ele usava a Bíblia, usava a revelação, desde o ponto de vista teológico e filosófico, mas também usava a ciência, porque falava de Deus, porque dentro da nossa fé acreditamos que Deus também é a fonte da inteligibilidade do mundo. Uma palavra um pouco, uau, inteligibilidade. Mas você está querendo dizer o quê? Que o mundo tem um sentido, que existe uma verdade no mundo. E quando o cientista sai lá com seu microscópio, o geólogo vai lá com seu, não sei, martelo, não sei como fazem os geólogos, ou quando cada um dos científicos nas suas áreas vai na sua pesquisa no mundo, eles estão implicitamente afirmando que o mundo é inteligível, que tem usando uma palavra também um pouco escolástica, um logos, tem um sentido, uma verdade, um princípio. Logos, desde o ponto de vista filosófico, não significa só a tradução de grego em palavra, não é só palavra. O logos para os gregos era algo muito mais princípio. Heráclito mesmo fala de logos como aquela força originária do cosmos. Então, é algo que dá inteligibilidade. Por isso nós falamos de biologia, por isso falamos de arqueologia. Por quê? Porque toda essa psicologia está falando de quê? De alguém inteligente que deu inteligibilidade ao mundo e que eu posso conhecer. Esta humildade que você, professor, falava, é o que a igreja, desde o início, mesmo de antes de Santo Alberto, podemos falar desde o início do cristianismo, com os primeiros padres da igreja, buscavam conhecer, buscavam dizer, existe um logos atrás de todas as ciências específicas. E por isso a igreja, desde o início, sempre foi uma sedenta, faminta de conhecimento, mas sempre, obviamente, um conhecimento que seja verdadeiro, que não seja manipulador, que não seja para interesses pessoais, mas que esteja sempre ao serviço da verdade. E concluo esta reflexão com outra das frases que você falou, genial, né? Que a teoria nunca antecede a realidade, né? Nós observamos a realidade e a partir daí a gente faz nossas teorias. É também no conhecimento teológico. No conhecimento teológico que não se mexe com o mundo empírico, se mexe com o mundo revelado. Então, nós recebemos uma verdade do Deus através das Escrituras, do magistério, dessas fontes de revelação divinas, e nós, a partir dela, temos uma compreensão do mundo que não se opõe, não se contradiz, cada um respeitando. Eu, como sacerdote, não vou falar sobre a teologia, sobre a teoria da relatividade, porque desde meus princípios teológicos não tenho nada a dizer. Sobre a teoria da evolução, como sacerdote, enquanto teólogo,
eu não tenho que oferecer. Agora, enquanto teólogo, eu sim posso oferecer uns princípios que vão além do físico, metafísicos. Acho que disso a gente também conversou anteriormente, quando falávamos de que a evolução não necessariamente nega a verdade revelada. Se podem complementar, sempre que as duas busquem a verdade, né? Eu, assim, acho que é inerente do ser humano, né, querer buscar respostas, né? Uhum. E a gente busca essas respostas por diferentes caminhos, né? E, por exemplo, no caso da ciência especificamente, a gente fala muito do método científico, né? Então eu falei anteriormente, por exemplo, que primeira coisa, né, as descobertas científicas, elas estão passíveis de serem mudadas, né? Então, o que a gente pensa hoje sobre um determinado fenômeno pode mudar daqui a alguns anos. É claro que quando a gente fala de mudança, a gente está falando de uma mudança talvez dentro de um conceito estocástico, né? Uhum. A teoria da evolução, ela é um exemplo muito bom para isso, né? Então, assim, no passado acreditava-se que as espécies não mudavam, Uhum. e ponto final. Mas, conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo que existiam evidências de que havia mudanças, sim, né? A primeira teoria da evolução, que foi proposta por Lamarck, né, dentro do mundo ocidental, tinha uma série de preceitos que tentavam explicar essas mudanças que eram observadas ao longo do tempo. Mas, pouco tempo depois, a gente percebeu que essas explicações elas não eram tão robustas assim para poder explicar esses fenômenos, né? Foi só um pouco depois, com Charles Darwin, que ele desenvolveu a teoria da seleção natural, e essa teoria da seleção natural se encaixou muito bem dentro dessas explicações. Mas na época que essa teoria foi proposta, ela foi muito criticada por alguns pontos. Por quê? Porque na época não tinham sido feitas descobertas ainda que iriam ser validadas depois. Uhum. Uma das pequenas tragédias que existe dentro do mundo da biologia, que aconteceu no final do século XIX, foi o fato do Charles Darwin não ter conhecido o Gregor Mendel. Uhum. Né? O Gregor Mendel, para quem não sabe, ele é o pai da genética, que a gente chama. Né? E ele era Se me permite, era um monge agostiniano. Eu ia te perguntar isso agora, porque eu sei que ele era da igreja, mas eu não sabia exatamente qual que era... Ele era monge austriaco, né? E precisamente seu interesse pela genética. Exato. Né? Então, o Mendel, ele foi uma das primeiras pessoas que teve interesse em entender como é que as características eram passadas de um indivíduo para o outro. E ele começou isso com experimentos muito inocentes, né? Quem lembra aí das aulas de genética do ensino médio lembra que o Mendel começou os trabalhos dele estudando ervilhas e as cores das ervilhas, né? Ele até tentou fazer esses experimentos com outros seres vivos, tipo ratos e abelhas, mas era meio problemático isso. Uhum. Então aí ele encontrou as ervilhas aí como aliadas para isso. Então, por exemplo, os questionamentos que foram feitos na época da teoria da seleção natural, quando Darwin estava vivo ainda, eles só puderam ser explicados depois com as descobertas do Mendel. O Mendel, infelizmente, ele faleceu sem saber, né, do potencial que a pesquisa dele gerou. Né? Porque daí, graças à sua descoberta sobre a passagem entre gerações de características genéticas, ele também entendeu o conceito, né, inicial de o que era uma mutação, né, e explicou essa tempos depois, outros cientistas juntaram essas ideias e entenderam que isso explicava algumas variações que o Charles Darwin na época não conseguia explicar. Uhum. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O conhecimento ele muda, mas ele muda a partir de conhecimentos prévios, né? Então a gente vai crescendo em cima disso. Exato. Né? Eu acho que é interessante a gente pensar que daqui a 1000 anos a gente não vai estar aqui e as verdades daqui a 1000 anos serão diferentes das de hoje, porque a gente cresceu em cima disso, né? E a gente está contribuindo com pequenos passos para encontrar uma verdade, um conhecimento, uma nova concepção de uma realidade e por aí vai, né? Interessante isso. Me surge uma pergunta, professor. Você, aquele exemplo, daqui a 1000 anos as verdades podem mudar. O que você pensaria, né, com opinião pessoal, a verdade é aquela que muda a nossa compreensão da verdade? Porque, para mim, desde meu ponto de vista, a verdade, né, os filósofos definem que a verdade é
a presença intencional, ou seja, dentro do sujeito, do objeto externo, né? Os filósofos gostam de dizer isso, é a presença intencional na nossa mente, no nosso conceito, da realidade externa, onde poderíamos dizer que as duas, o cachorro vive na parte, existe na realidade externa, mas depois também existe na minha mente, como uma forma conceituada. Então, existe uma similitude entre os dois. Então, quando nós conhecemos algo é porque existe, é igual, é parecido, né? Está em sintonia. O objeto externo com este objeto intencional interno. Ok. Quando eu acho que nós descobrimos uma compreensão diferente da realidade, na minha percepção, eu diria, ok, o que mudou foi isto, a minha compreensão. Talvez o objeto nunca mudou. A verdade em si mesma, o objeto, que é aquele que possui a realidade, nunca mudou, continua sendo o mesmo. Mas até isso acontece na ciência teológica, né? Mesmo que nós temos a Bíblia, e isto faz parte do nosso ensinamento eclesial, nós temos a Bíblia, são os livros revelados que depois, através da tradição apostólica e do magistério, foram definidos, enfim, e que aí com o tempo nós acreditamos tudo o que Deus, nosso Senhor, quer dizer sobre si mesmo. Para quê? Para a nossa salvação. E de fato, já começando, trazendo uma definição, a fé, ou a ciência teológica, é isso, é o estudo da revelação divina, daquilo que Deus falou sobre si mesmo, e de seu desígnio amoroso para compartilhar o seu amor conosco, dizendo, ei, este sou eu, é isto que eu quero que vocês sejam para mim, meus filhos, né? Herdeiros da minha glória. E isso é a ciência teológica, o conhecimento desta verdade. Então, e depois, a fé já traz um elemento adicional que é minha confiança em Deus, porque a fé já é uma questão de pessoas, não é só conhecer livros e teorias. A fé é minha consentimento a esta pessoa que se revela. Mas eu talvez fui por outro lado. O importante é dizer para mim que todo este conhecimento da ciência teológica também vai me abrir a possibilidade de aprofundar. Então, talvez, e na história da igreja, várias coisas foram sendo compreendidas de forma diferente, que em ocasiões na história foram definidas de forma científica, né? A gente conversou sobre aquela coisa, o homem está no centro do universo. Veio a ciência, mostrou outra coisa, e a igreja teve seu momento de dizer, ups, mas foi um momento de humildade, que obviamente nesse período da igreja, talvez com todo o caso Galileu, foi uma questão muito dolorosa e muito confusa, mas é um período na história, no meio de todo um livro, de também muitos momentos bons. Então não podemos julgar a igreja por um capítulo ruim, porque tem todo um livro que está cheio de momentos de muita convivência com a ciência. Mas meu ponto é o seguinte, a igreja também tem que ter a humildade para readaptar e aprofundar na verdade teológica. Para dizer, talvez até hoje a gente não conhecia isto sobre Deus. Ou tinha informação, mas não entendíamos. E na evolução do conhecimento teológico, a gente pode conhecer melhor a verdade e a partir desse conhecimento viver a moral, viver nossa comunhão com Deus. Então vai adaptando também nosso estilo de vida, nossa pregação, nossa evangelização, mas a partir do conhecimento que vamos tendo daquilo que foi revelado. Então, esta questão de humildade e adaptação, acho que é essencial, né? Sim, com certeza. E neste processo, né, se me permite aqui uma pergunta, né? Porque estamos falando claramente que a ciência e a fé, podemos dizer agora, podem conviver tranquilamente. Acho que podemos dizer isso, não, professor? Acho que... Agora, a minha pergunta é por que é tão generalizada aquela visão de que se sou científico ou se estou envolvido no mundo da ciência empírica, a fé não faz parte de todo este processo, não tem nada que me aportar. Porque existem pessoas, até grandes nomes na nossa sociedade, que são grandes intelectuais da ciência física, mas que quando falam da fé,
atribuem isso como que de uma forma muito despectiva. Talvez uma pergunta muito pessoal e não sei se tem uma resposta, porque estaremos falando de outras pessoas, mas pode iluminar o porquê essa antagonismo, essa oposição? Olha, realmente essa é uma pergunta bastante polêmica e vou compartilhar minha opinião que está aí aberta a interpretações. Eu acredito assim que o ser humano, desde o início das primeiras civilizações, ele sempre buscou tentar encontrar respostas, né? É isso, claro. E o primeiro protagonista para tentar encontrar essas respostas foi a religião, né? Então a religião sempre se colocou inicialmente como o primeiro caminho para encontrar as respostas que os seres humanos buscavam. E eu estou falando isso durante toda a história da humanidade, né? Desde as primeiras civilizações, Antigo Egito, os gregos, os romanos, as religiões asiáticas e hoje o cristianismo. Conforme o método científico ele foi se consolidando, né, uma característica do método científico é que na tentativa de explicar os fenômenos da natureza, ele não leva em consideração a variável religiosa. Né? Então, assim, conforme você observa os fenômenos da natureza e tenta encontrar explicações para ele, não faz parte das variáveis estudadas o efeito da religião. Né? Entendi. Quando eu digo, desculpa, talvez não seja o efeito da religião, né? Mas talvez assim, o papel dela nesse ponto. Né? E eu não estou dizendo que ela, como a gente já tinha falado antes, né? Não estou dizendo que ela não tem um papel, claro que ela tem. Né? A gente falou da questão da moralidade, da questão de você trabalhar o conhecimento científico em cima disso, de você tomar decisões como ser humano, o que é bom para uma população, o que é bom para o seu irmão. Quando eu digo irmão, não estou falando do seu irmão de sangue, estou falando do seu amigo, do seu vizinho, né? Como que você usa esse conhecimento científico para o bem, como que você faz isso, né? Claro que a religião, a moral, a ética caminham de mãos dadas para isso, mas para tentar entender os fenômenos que acontecem, né? Se eu quero explicar a gravidade, se eu quero explicar a transmissão de caracteres hereditários, quero explicar processos evolutivos, eu, nesse momento de explicar esses processos, eu não faço uso da religião. Exato. Então, eu acho que justamente porque você segue por esse caminho, né, algumas pessoas automaticamente, infelizmente isso é uma condição do ser humano, né, ela vê que esse caminho ele está um pouco diferente, então opa, esse é meu inimigo. Mas não é isso que a gente tenta propor. Né? Entendi. Porque justamente assim, então eu acredito que e o caminho inverso acontece também. O caminho inverso acontece também. Né? Então, por exemplo, você tem cientista. É importante a gente quebrar o mito de que o cientista, o homem da ciência, a mulher da ciência, não é uma pessoa religiosa. Ela pode ser. Uma coisa não é imperativa. Não, e temos exemplos na humanidade, na história. Você totalmente, ele tem muitíssimos Lamet. Então. Uma coisa não é imperativa da outra. Não é agora e nunca foi. E eu acredito que nunca será. Mas, assim, algumas pessoas, elas ainda tentam criar essa separação, essa dicotomia entre eu contra eles ou eles contra mim, né? Eu, sinceramente, tenho dificuldade um pouco de entender esse fenômeno, porque ele não é exclusivo da ciência e da religião. Ele faz parte do futebol, ele faz parte da política, ele faz parte de várias outras esferas da nossa vida. Por que o ser humano tem essa mania de dizer que quem pensa diferente que eu, quem gosta de uma coisa que eu não gosto, é meu inimigo. Meu adversário. Não entendo, acho que a gente precisa de um outro podcast para ter uma reflexão filosófica sobre isso, né? Para a gente poder tentar chegar a uma resposta. Mas, tentando responder a sua pergunta, eu acredito que esse foi o principal motivo, assim, né? Porque o método científico ele tentou buscar respostas que elas seguiam um caminho menos tradicional para a época. Isso talvez tenha gerado um incômodo, gere um incômodo, mas que não foi o intuito de ser disruptivo para isso, mas sim para tentar construir conhecimento de outras formas.
o professor falava em algum momento de quando esse método científico foi se estabelecendo, né, como uma guia na pesquisa e na experimentação científica, a fé já não fazia parte de uma variável, da variável, né, do método. Aí onde eu acho que pode ser considerado, pode começar a se entender um pouco a dificuldade da convivência dos dois, quando percebemos que o conhecimento religioso, o teológico desde o campo de vista católico, é uma variável do método científico. Porque quando consideramos isso, o método científico, que às vezes acontece como a forma de conhecer o mundo natural, quando atribuímos ao método científico como a única lente pela qual eu vou entender a realidade, e todo o resto de coisas é uma variável desse método científico, aí é quando tudo começa a se forçar. Mas quando a gente entende que como seres humanos possuímos diversas fontes de conhecimento, diversas lentes complementares, onde obviamente o método científico tem uma área muito específica, mas depois também está o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico, o mesmo conhecimento espontâneo, né? Empírico, assim, espontâneo, abrir os olhos e ver, não sigue um método científico. Só abrir os olhos e vi um objeto. Então, existem diversas formas. Quando eu sei integrar com humildade, né, cada uma delas, talvez aí é quando eu vou aceitando o aporte da outra, né? Porque, outra vez, não são rivais, não são rivais. Eu gosto muito, por exemplo, trazendo esta parte uma vez mais religiosa, obviamente, um salmo que é o Salmo 119. Salmo 19, dentro das Sagradas Escrituras. Enquanto eu preparava isto, eu nunca tinha lido este salmo, e olha que eu rezo o salmo muitas vezes por dia. Mas nunca tinha visto a luz deste podcast. E olha como começa este salmo. Os céus narram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Enquanto eu lia este salmo, eu dizia, a criação já está apontando uma verdade que vai além dela mesma, né? Já está apontando que tem um significado e um sentido que ela mesma não se deu. E por isso, mesmo que o Salmo não está falando de método científico, mas está dizendo, através de mim, tu podes conhecer algo mais. Através de mim, tu podes conhecer realidades superiores. E quando a gente sabe, talvez, respeitar estes dois áreas que não se buscam manipular, mas que se respeitam, o conhecimento sobrenatural e o conhecimento natural, se complementam, né? Porque, outra vez, é reduzir ao fideísmo, onde tudo que fala a Bíblia é verdade e nada do que fala a ciência, e o cientificismo, onde o método científico é a única fonte. Os extremos sempre vão trazer a falsidade. Porque eu penso, por exemplo, a nível de conhecimento histórico, pensemos em um Romeu e Julieta, né, do Shakespeare. Você aí pode analisar a partir da literatura, todo como está composto a obra de teatro, que recursos literários usou. Pode usar a ciência literária para analisar isso, mas a ciência literária não vai te dizer qual é o sentido do amor, da morte, da vida, do rancor e vingança. Isso precisa outro conhecimento, outro tipo de conhecimento para poder aprofundar esses temas. É como um geólogo pode ir e analisar o solo de Brasília, mas nunca vai poder dizer qual é a melhor forma de governo enquanto de Brasília. São conhecimentos complementares. Então, eu vejo que esse usar uma forma de conhecimento como variável subjugada a um sistema superior, aí é quando as dificuldades acontecem. Quando cada um pode respeitar seu campo de trabalho e dialogar, então aí é quando o conhecimento cresce. Uma vez mais, usando esse exemplo, as duas asas começam a bater e elevar o espírito humano. Então, eu vejo assim, né? Para mim, esta tensão tão difícil, que é preocupante, porque, desafortunadamente, muitas das desistências na fé, especialmente no mundo dos jovens, acontecem por causa deste conflito, que eu acho que é um trágico sem sentido, porque a mesma revelação claramente manifesta que a ciência e a fé vão da mão, e depois o ensinamento católico sustenta isso em cada documento.
Então, é um trágico sem sentido que muitas pessoas desistam da sua fé por causa da ciência. Porque já, com certeza, estamos falhando em algum dos dois lados. Especialmente em compreender que as duas, em sintonia, em harmonia, podem oferecer a mesma verdade. Né? Assim, essa sua fala agora me fez pensar, a gente estava falando sobre essa questão da verdade, né? E você falou que tinha lido um salmo, que você já tinha lido ele antes, talvez assim, mas não tinha tido essa interpretação, né? Nunca. É engraçado que você falou isso e eu lembrei de um filme, talvez deixe até uma recomendação, porque é um filme pra mim que eu vi esse filme a primeira vez eu era um adolescente, depois eu fui ver ele como um jovem adulto, depois fui ver ele mais velho. Cada vez que eu vi ele, eu tive uma observação diferente sobre vários diálogos, né? E interpretei essa mesma história sobre diferentes ângulos, né? Acho que talvez seja isso que faz um filme bom, né? Você vê ele 5 anos depois, você tipo, caramba, né? Aí esse filme é O Gênio Indomável. Gênio Indomável. Conhece ele com o Robbie Williams, que tem o Matt Damon também? Ah, sim, foi o primeiro filme de Matt Damon e Ben Affleck. Exato. Gênio é muito bom. E aí, nele, comentei ele agora por causa dessa percepção, né? Toda vez que eu vi ele, eu tive uma visão diferente sobre os personagens do filme, né? O papel que eles desempenham para contar essa história. E acho que é o que eu tinha falado anteriormente também, né? Acho que conforme o tempo vai passando, a gente muda nossas opiniões, né? E eu acho que isso vai como indivíduo, e eu acho que isso vai como comunidade, comunidade, como espécie, né? E a gente estava falando mais cedo sobre verdade, né? Que você perguntou o que eu acho. E realmente, assim, isso aí talvez seja também pauta para um outro podcast, quem sabe, no futuro, porque também é um assunto muito filosófico, né? O que é a verdade? Né? E no meu conceito, né, pode estar errado, a verdade é uma construção humana. Né? Você tinha falado de alguns dos filósofos gregos, né? Que daí eles faziam essa separação da visão, do que você interpreta e do que de fato é. Né? E como nós temos sempre a lente humana quando a gente olha para os fenômenos, né? Então a gente está sempre aberto a ter uma mudança de visão, né? Uma mudança de verdade, porque ela é uma concepção das nossas próprias percepções sensoriais, né? Então eu acho que assim, o fato da gente saber que as nossas percepções podem mudar por causa das nossas experiências de vida, dos nossos conhecimentos, das nossas conexões com outras pessoas, acho que a gente tem que entender que a mudança, né? A impermanência das coisas, né? Tudo é um ciclo, né? Tudo passa, tudo vai se alterando ao longo do tempo, né? E eu acho que a forma como a gente enxerga a verdade, ela também pode passar por essas mudanças, né? Entendi. Muito interessante. Com certeza, 1, 2 ou até 5 podcasts sobre isso será necessário, porque efetivamente a verdade, para muitas pessoas, pode ser isso que evolui continuamente, né? E que às vezes depende de cada sujeito, de cada indivíduo. Enquanto da minha visão, não, a verdade é uma só. Porque, uma vez mais, para mim a verdade não depende de mim enquanto indivíduo, nem do externo enquanto objeto externo. É uma sintonia entre os dois, né? Usando, obviamente, terminologia, talvez da área filosófica, é essa presença da árvore, do gato, do objeto externo na minha mente enquanto conceito. Eu entendo a natureza daquilo e eu consigo ter uma similitude entre os dois, né? Então a verdade não é uma construção, não pode ser uma construção minha, porque se eu entro nesse esquema meio kantiano, onde eu construo minha verdade, eu posso ter um monte de princípios aqui que não correspondem com a realidade e posso cair no engano. Então, sim, minha opinião, talvez minha opinião não, sim, não sei se opinião, minha verdade, meu conhecimento sobre este ponto, sim, com certeza difere, né, diferente ao seu professor, porque para mim a verdade é algo muito mais superior a mim mesmo. Eu tenho que fazer esse esforço por sintonizar com a realidade. Eu não posso construir minha compreensão da realidade, porque senão o diálogo seria impossível. E falando a nível de ciência,
Também a ciência seria impossível, porque cada cientista que sai para conhecer o mundo físico deve ter, pelo menos, a humildade e a intenção de conhecer a realidade como ela é. E a partir daí teorizar e, obviamente, depois fazer todas as suas conclusões. Mas precisa estar aberto a conhecer a realidade como ela é. Se eu já vou com meus pré-conceitos, com minhas ideias formadas e fixas, eu posso ver o mesmo fenômeno, mas não vou conseguir entender ele. Vou conseguir aquilo que eu formei dentro de mim. Ora, isso, óbvio, sempre pode se... Sim. Aos poucos pode se reformular, minha compreensão pode se adaptar, pode melhorar, pode mudar. Mas a verdade vai ser esse momento onde existe uma similitude, uma sintonia. Professor, já passou quase uma hora aqui, e então eu gostaria muito, obviamente, já quase pousando na nossa conversa, mas ainda não, ainda temos alguns minutos, um pouco ver da sua experiência no convívio com os alunos, como você percebe neles essa disposição de ter este diálogo, de quebrar esta trágica rivalidade entre a fé e a ciência. E nestas novas gerações, como você percebe essa possibilidade? Olha, preciso de um tempo até para poder pensar essa resposta. Vou ser honesto, essa pergunta eu acabei de pensar. Eu vou começar a pensar, eu vou responder minha opinião, na verdade. Okay. Porque como eu falei... Eu vou pensando aqui. Perfeito, eu entendo, não vou ser cruel de jeito nenhum. Mas eu penso o seguinte, você falou algo bem interessante. O ser humano sempre foi muito curioso, sempre buscou conhecimento. Agora, sempre foi limitado pelas ferramentas desse conhecimento. Agora, claramente, estamos numa era do mundo onde a acessibilidade ao conhecimento, a informação, não sei se conhecimento, mas informação, é abundantíssimo. E não só vamos falar da acessibilidade através das redes sociais, bibliotecas ou mesmo Google. Já falamos desta inteligência artificial que pode trazer uma informação muito mais mastigada e acessível a uma população ainda maior. Então eu acredito que, de alguma forma, esta curiosidade das novas gerações, esse desejo de saber, de não se conformar, pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade para poder realmente inspirar neles esse desejo de aprender, de saber. Porém, é um grande desafio, porque precisamente estes meios de comunicação, aqui estamos entrando em outro tema, mas esta facilidade tem trazido, na minha opinião, uma falta de crítica nos nossos jovens. Eles recebem muita informação, recebem muitos conteúdos, mas talvez tenham perdido muito a capacidade de crítica, de reflexão sobre eles, de poder distinguir, diferenciar e talvez formular uma mesma opinião. E como tem perdido muito estabilidade, em minha visão, o professor está sempre na sala de aula, pode ser muito mais completo nessa reflexão. Mas também se torna um desafio, porque pode se tornar em alunos que sabem muito, sabem muita informação e não entendem nada. Que podem ter um monte de conteúdos e conceitos, mas que não têm conhecimento. Então, por um lado, eu vejo como uma oportunidade de poder unir muito estas diversas fontes de conhecimento, como conversávamos antes, o conhecimento do mundo físico, filosófico, teológico, pode trazer uma melhor compreensão de cada uma dessas fontes de conhecimento. Porém, o grande perigo, que é muito mais profundo, é essa falta de crítica para poder sintetizar esse conhecimento, para poder formular uma opinião pessoal sobre esse conhecimento. Então, eu vejo essa como uma resposta. Posso dizer que é um pouco improvisada, porque acabei de pensar a pergunta e aqui apenas acabo de formular uma resposta. Mas não sei se isso... Olha, eu não vou ter conhecimento suficiente para poder opinar dentro dessa perspectiva religiosa. Então, eu vou tentar dar uma resposta um pouco mais acadêmica para isso. Claro. O indivíduo jovem, vou dizer aí dos seus 12 anos até os seus 21 anos, né,
Apesar de que na nossa geração, na geração atual, na verdade, parece que o jovem vai até os 30 anos. Né? Efectivamente, já, segundo algumas teorias psicológicas, a adolescência acaba aos 32. Para o homem, aos 35, talvez. Nossa Senhora! Brincadeira, mas durante a formação da pessoa, seja um homem, seja uma mulher, né? Eu acho que a gente passa por um período da nossa vida que a gente é uma verdadeira esponja, né? A gente absorve tudo, né? Quando a gente é mais jovem, né? E quando a gente entra na nossa puberdade, a gente tem um período mais crítico em relação, a gente questiona mais as coisas, como é que elas acontecem ao nosso redor e tudo mais. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é entender que essas flutuações comportamentais, de pensamento, de percepção de mundo, que acontecem na cabeça do jovem, eu vejo isso como um processo natural. Faz parte dessa idade, passar por esses questionamentos. Mas a gente está falando da construção de indivíduos, a gente está falando da formação de pessoas, né? De uma formação integral para a vida, não só de conhecimento e tudo mais. O primeiro passo, que eu acho que é importante a gente entender, é que não existe receita de bolo. Exato. Não existe receita de bolo, né? Claro que você tem vários aportes teóricos que ajudam na tomada de decisão, mas você tem que ter flexibilidade em como que você se relaciona com o indivíduo que está em formação. E, além disso, é entender que a responsabilidade ela não recai somente sobre um agente. Isso, na minha experiência como professor, é um fenômeno, infelizmente, muito comum. É a família que relega na escola o papel da educação, é a sociedade que relega na igreja, né, o papel da educação, e o esquecimento de que a educação, para ela ser plena, ela tem que acontecer em várias esferas na vida do indivíduo, né? Então, não é só você largar uma criança na escola e imaginar que a escola vai ser capaz de preencher todas essas lacunas. Você precisa da escola, você precisa da família, você precisa da sociedade, você precisa da religião, né? Você precisa de vários pilares diferentes para sustentar esse indivíduo na formação dele. Pela minha experiência, sempre que você tem algum desses pilares que está fragilizado, você tem dificuldade em avançar em outros caminhos. É verdade. E aí você tem que tentar encontrar formas de contorná-lo, né? Por isso também que eu acredito, né, que o papel da escola não é só educar o aluno. Muitas vezes a gente também tem um papel de educar os pais, né? Porque você tem que ter essa conexão com os pais para você poder criar um vínculo e ajudar no processo de criação aqui dentro e lá fora também, né? É verdade. Então, eu acho que tem um desenho que ilustra muito bem isso, né? Essa questão dos pilares na construção do indivíduo, que é o Divertidamente. Quem já teve a oportunidade de ver, né? Eu acho que tanto um quanto dois, eles explicam isso de uma forma muito bonita, assim. Que não existe apenas um pilar, não existe apenas um caminho na formação do indivíduo, né? E não existe um melhor ou um pior. O que você tem é uma construção, uma rede, né? É uma construção de caminhos que vai permitir que o indivíduo seja pleno e ele possa tomar decisões, né? Como é que eu posso ter um indivíduo que se constrói, que está atuando na sociedade e que sabe ouvir diferentes vozes, que sabe conversar, que sabe dialogar com diferentes públicos, se eu não permito ele fazer isso na vida dele diária, enquanto ele ainda é um jovem, né? Então, assim, é você saber ter uma escutativa, é você saber impor limites, é você saber trabalhar junto com a família, é você saber trabalhar junto com a sociedade, colocar o indivíduo para poder participar desses processos, né? E aí eu acredito que conforme você consegue juntar todas essas peças de quebra-cabeça, você consegue um resultado satisfatório. Claro. É aquele ditado de precisa uma comunidade para construir um indivíduo, né? Vai mais ou menos assim, eu escutei como um ditado africano. Professor, já o nosso tempo aqui concluiu e eu gostaria de convidar você agora como uma consideração final, um chamado final que gostaria de fazer para todos os nossos ouvintes e especialmente para o mundo inteiro. Não vamos focar nos ouvintes, vamos falar para o mundo inteiro, sobretudo para poder conseguir esse nosso objetivo, que possamos ter o conhecimento, a verdade, como
como centro das nossas intenções, e não a manipulação ou abuso, às vezes, das técnicas. Eu vou agora fazer rapidamente um breve, não resumo, mas sinalizar alguns dos conceitos, mas depois gostaria de escutar da parte de você, professor, seu chamado final, né? Mas então, eu só trazendo isso, que a gente, graças a Deus, posso dizer que teve uma conversa muito agradável. Agradável porque tem opiniões diversas, opiniões que se complementam, e é isso que faz uma conversa agradável, né? Então, a gente foi falando aos poucos, colocando, valorizando cada uma destes conhecimentos, do conhecimento científico. Você, professor, trouxe elementos como humildade, né? Como abertura, como essa disposição para aprender, para se adaptar, para crescer, até para renunciar a um esquema e um paradigma para adoptar um novo, né? E isso é essencial. E agora, no final, uma fala lindíssima sobre a necessidade da complementariedade, né? O mundo acadêmico não pode construir um ser humano, precisa do apoio das outras áreas da sociedade. E da minha parte, bom, da minha parte não, da nossa parte também falamos de como todo esse conhecimento científico se complementa depois com um conhecimento além metafísico, de como todo conhecimento deve estar regido por aquele logos original, por aquela verdade, usando essa expressão de Heráclito, né? daquela razão, princípio originário do cosmos, que é aquele que dá sentido e significado, ou inteligibilidade a todas as ciências, e que desde o ponto de vista religioso, esse logos foi ou é o Deus que falou, faça-se, né? Faça-se a terra, faça-se a água, faça-se a luz. Esse logos de Deus que falou e trouxe significado ao mundo. E que através desse mundo, do conhecimento do mundo, a igreja se empolga por estimular a ciência, porque sabendo mais do mundo, sabemos mais de Deus. Sabendo mais do mundo e de Deus, sabemos mais de nós mesmos, né? Então, se me permite, meu chamado a todos é a não se conformar com padrões fixos, fechados, mas a ter fome de verdade, né? Fome da verdade. Ter fome de conhecimento, mas um conhecimento aberto a Deus. Deus nos deu uma alma espiritual que tem a capacidade de conectar com Ele. Então, meu chamado ao mundo inteiro é a não se conformar, a aproveitar todos os meios que temos, mas não para outra vez se conformar com uma técnica, manipulação, mas para poder entender melhor o mundo e, entendendo o mundo, entender o Deus, que providentemente vai orientando toda a história para uma comunhão com Ele. E isso é bom demais. Um Deus que está jogando no nosso time é algo que para mim sempre me traz muito consolo, sobretudo quando a gente tem adversários um pouco pesados. Então, Deus está no nosso time e Ele coopera para a nossa felicidade. Então, esse é meu chamado, né? A essa humilde abertura à verdade e a não se conformar com a mediocridade. Mas, enfim, professor, a sua chamada, que provavelmente faça mais sentido que a minha, mas... Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu me sinto muito honrado de poder compartilhar um pouco da minha visão de mundo sobre um assunto tão interessante. Eu espero que quem esteja em casa aí, que vai ouvir a gente depois no trânsito, ou em casa mesmo, ou fazendo alguma atividade física, tenha aproveitado essa conversa. E assim, eu espero que a gente possa ter outras reflexões como essas ainda, né? Que a gente possa sempre estar encontrando espaço para poder dialogar, né? Assim, uma das vantagens do podcast é que ele pode ser ouvido daqui a 1, 2, 3 anos. Exato. Né? Então, se alguém lá no futuro for ouvir a gente, né, a gente está passando agora por um período político um tanto quanto curioso por causa das eleições de São Paulo, né? Então, cadeiras voando aí, né? O pessoal vai entender essa referência, quem sabe, no futuro, onde a gente está tendo muita agressividade nos debates. Né? E, infelizmente, eu acredito que a gente não ganha nada com isso. Né? Na verdade, é quando a gente tem um debate sincero, que a gente pode conversar, trocar, está aberto a mudar de ideia, aprender e poder construir um com o outro, né? Porque a verdade é que, no final das contas, todos nós queremos a mesma coisa, né? Claro. A gente quer ser feliz, a gente quer o amor ao próximo, a gente quer que as pessoas
tenham condições para também serem felizes, a gente poder construir um caminho junto para isso, né? Então, Exato. todos nós estamos no mesmo barco, todos nós queremos seguir o mesmo caminho. Então, eu não entendo por que a gente não pode também ter debates produtivos, né? E de reflexões interessantes acima disso. Claro. Se aqui estamos falando este título, acredito que vai ser Fé e Ciência, Caminhos que se cruzam, não devem se obstaculizar, né? Não se cruzam para acabar aí, né? Se cruzam para se impulsionar, para se apoiar e, sobretudo, para se complementar. Professor, muitíssimo obrigado, professor Pedro. Eu fico muito feliz por esta oportunidade e reconheço que estava um pouco nervoso, ansioso, porque não sabia como esta conversa ia acontecer. Mas da minha parte, agradeço demais. Foi muito gostoso e tomara possamos continuar esta conversa no meio da sala dos professores, com um açaí, ou com alguma... Eu sei, professor, que também você treina jiu-jitsu, ou judô? Então, aqui temos um homem que sabe de várias coisas. Então, muito obrigado, professor. Convido a todos nossos ouvintes, encerrando aqui, que sigam com esta fome de poder aprender através do Speak Everest, de poder trazer estes temas, de poder conversar em família, em casal, com seus amigos. Opinem aí no YouTube, no Spotify não dá, mas opinem aí também com suas conversas. E lembremos nosso slogan. Vou repetir esse slogan aqui porque eu acho que é forte nosso slogan. Be loud, né? Be clear, mas sobretudo, make a difference, né? Nós falamos não para fazer barulho, nós fazemos para construir, para fazer uma diferença positiva, como dizia o professor Pedro, que como comunidade possamos construir o indivíduo. Então vamos seguir, que a bênção de Deus também esteja com todos vocês. Tenho a oportunidade de apoiar este podcast agora, então mando minhas orações, minha bênção e obviamente peço suas orações e suas bênçãos para continuar juntos construindo esta sociedade de fé, de amor e de ciência. Deus abençoe.